Estamos iniciando, né, o nosso 5º Fórum Regional, com muita satisfação, né? A gente vem realizando os fóruns todo mês, já passamos por diversos temas, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as análises dos peixes, né? A gente já fez um fórum que foi sobre as análises ambientais da água, e agora a gente vai falar dos peixes. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. O fórum é um espaço feito para vocês, para a gente poder mostrar para vocês todo o trabalho que a gente vem fazendo, os resultados das nossas pesquisas, para a gente atualizar vocês sobre o processo. E mais que isso, né, é um espaço para vocês interagirem, para vocês conhecerem os seus companheiros e companheiras de luta e de diversas comunidades. Então, é um espaço muito rico, que a gente está muito feliz de poder propiciar aí para vocês, viu? Espero que todos tenham uma ótima reunião. Vou passar a palavra agora para o Bernardo, que vai iniciar a apresentação de hoje. Obrigado. Eu vou pedir para a Mônica, por favor, apresentar. Você pode apresentar, Mônica? Posso sim. Boa noite, gente. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Bom, pessoal, primeiro agradecer, tá, a presença de todas e todos aqui. Um momento muito importante para a gente entender e discutir, né, alguns resultados. E hoje, né, como vocês sabem, nós vamos trazer os resultados das análises de peixes aqui da região 4, né, que são os municípios de Pompéu e Curvelo. Meu nome é Bernardo Beirão, para quem me conhece, né, desculpa. Eu estou coordenador de pesquisas ambientais hoje. Pode passar, por favor, Mônica. Bom, para começar, né, a gente queria trazer alguns conceitos básicos, né? Então, primeiro, como que alguns elementos podem ficar aí, aparecer nesses organismos aí que tanto nos interessa, né, os peixes, no caso. Então, existem duas maneiras principais. Uma que é a bioacumulação, que é a presença de alguns elementos que podem ser tóxicos, né, tanto na água quanto no sedimento, de alguma maneira presentes no meio. Esse contato com esses elementos pode fazer com que eles sejam absorvidos pelo organismo, né, pelo corpo daquele peixe, e eles vão se armazenando ali, porque eles são difíceis de serem eliminados. Outro processo é o processo de biomagnificação. O que é isso, esse nome complicado? Basicamente, é como que essa quantidade de elemento vai sendo acumulado na cadeia alimentar. Então, você tem seres pequenininhos que vão tendo contato com esses elementos vão ficando acumulados nos organismos, e aí você tem um organismo que é um pouco maior, apesar de ainda ser muito pequeno para nós, né, o zooplâncton como exemplo desse desenho. Ele vai lá e se alimenta de muito desses outros seres menorzinhos, geralmente os fitoplânctons. E aí ele acumula todo aquele elemento que estava nesses pequenos organismos. Daí vem um peixe pequeno que se alimenta só desse zooplâncton, e aí ele come um monte de zooplâncton, cada um tem um pouquinho desse elemento acumulado, e aí o peixe retém aquele tanto de contaminante que fica no organismo dele. Vem um peixe maior, né, e alimenta de vários peixes. Então, assim, é um processo que é magnificação, porque ele vai ficando maior, né? Então, esse peixe se alimenta de vários peixes que tem pouquinho de contaminante ali, desses elementos, e, por fim, nós, seres humanos, vamos lá e a gente se alimenta desse peixe, né? Pode passar, por favor, Mônica. Bom, aqui só para ilustrar e reforçar um pouquinho de qual território que nós estamos falando, né? A R4, ela fica aí nos limites aí entre Curvelo e Pompéu até a barragem de Retiro Baixo, né? Então tem um trecho do rio Paraupeba e mais um trecho aí de reservatório, que é o reservatório da barragem da usina hidrelétrica de Retiro Baixo. Pode passar, por favor.
E aí, para a gente entender melhor, né, o que foi feito até hoje, até mesmo para a gente entender por que teve essa demora, né, para a gente conseguir trazer esses resultados finalmente, a gente criou essa linha do tempo, e assim, desde lá do início do nosso trabalho, né, antes mesmo de oficializada, né, a gente já ouvia as pessoas dizendo, né, nas comunidades, que era preciso que alguém fosse lá e fizesse coletas e análises para poder entregar os resultados às pessoas atingidas, porque muitas empresas, muitos órgãos iam lá, então era Vale aparecendo o tempo todo nas comunidades, e muitas vezes ninguém recebia nenhum resultado. Então, assim, isso era uma apreensão aí que a gente sempre escutava, e aí a gente fez esse compromisso da gente fazer coletas, né, dentro de uma série de limitações, óbvio, e poder levar os resultados para as pessoas atingidas. Bom, então em setembro de 2020 foi quando a gente fez o nosso primeiro contrato dessas análises, que era de análises de água subterrânea, que são os poços e as cisternas, né? E nesse mês a gente já estava em processo aí para contratar outros laboratórios de água superficial, né, que analisa água do rio e das represas. Quando a gente diz superficial, gente, só para frisar, inclui também água que está no fundo dos reservatórios, mas tudo que está acima da camada de terra, né, a gente chama de água superficial, o que está abaixo é água subterrânea. Além disso, né, as análises de solo, sedimento, e também a gente buscando a contratação de um laboratório que fizesse as análises, né, as coletas e análises de peixes. E só a possibilidade da gente realizar essas análises, é uma vitória das pessoas atingidas, porque ela foi muito contestada lá no início, né? Ainda é, né? Então, assim, especialmente, ela foi contestada especialmente porque nós estamos do lado das pessoas atingidas. Então, a gente entende que isso seja uma grande vitória, uma importante vitória, a gente conseguir ter realizado essas análises e trazer. Em outubro, né, de 2020, a gente publicou o primeiro edital para contratar essas análises, mas ele as análises que a gente entendia como ideais, elas eram muito complexas, elas tinham uma série de análises diferentes, e isso fez com que a gente não encontrasse empresa disponível no mercado, a gente não conseguiu fazer nenhuma contratação, até porque também uma das limitações que a gente impôs no contrato era a restrição que essa empresa não atuasse trabalhando para a Vale na bacia do Rio Paraopeba. Mas, apesar da gente não ter conseguido contratar nenhuma empresa, a gente já foi correndo atrás de licença de pesca para poder conseguir agilizar o máximo possível. Em janeiro de 2021, a gente conseguiu assinar o contrato com a empresa que faria as coletas de peixes, tá? E as outras comunidades que a gente analisou, estudos ecológicos, que a gente fez até algumas devolutivas já, né? E essa empresa, então, ela só era responsável pela coleta e não pelas análises. Então, em março, finalmente, a gente começou a fazer nossas primeiras coletas de peixe em comunidades aquáticas. E aí, enquanto isso, nós seguimos fazendo uma série de outras coletas, né, de devolutivas, além de novas avaliações do que a gente poderia alterar para poder conseguir contratar um laboratório que pudesse atender a nossa demanda, né? O que a gente podia alterar nos nossos planejamentos. Então, depois de muitas reuniões com pesquisadoras e pesquisadores de toda parte do Brasil, inclusive outras pessoas de fora do Brasil, reuniões com empresas, análises de trabalhos já realizados, né? A gente conseguiu, em setembro de 2021, fazendo um novo plano para análise, que era muito mais simples do que aquele inicial, mas ainda assim ele era um plano que a gente conseguia pelo menos dar um início a essas análises dos peixes que a gente tanto estava querendo. Então, assim, mais de um ano depois da gente começar a fazer essas tentativas, a gente finalmente conseguiu fazer essa contratação. E aí, depois de um processozinho burocrático aí, em novembro de 2021, a gente conseguiu enviar os primeiros materiais coletados, que já estavam coletados desde março, né, para o laboratório que faria as análises. E como era muito material, o laboratório precisou se reorganizar para poder fazer essas análises aos poucos, não daria conta de fazer tudo de uma vez. Até por esse motivo, né, em janeiro de 2022, a gente começou a receber os primeiros resultados dessas análises, mas como era muito material e eles foram
pegados aleatoriamente depois de serem guardados juntos, né, os resultados que a gente começou a receber, eles ainda não faziam muito sentido, porque eles envolviam tanto pontos e tempos diferentes. Então, para isso, a gente precisou esperar mais para poder conseguir entender melhor esses resultados. E junto com isso vieram as chuvas, né, gente? Vocês se lembram das chuvas no início desse ano, né? A gente teve que mudar, assim, bastante o foco para poder atender algumas demandas que estavam vindo dos territórios, né? A situação foi bem grave em vários lugares, e junto de outras ATIs, a gente criou a Frente das Chuvas, né? Que a gente estava tentando reforçar a nossa presença em campo, especialmente com análises, né? Analisando alguns materiais que entraram em terrenos, analisando água, e realizando algumas reuniões, principalmente com IJs, né? Então, isso tudo para pensar em formas de atender melhor as pessoas atingidas, minimizando aqueles danos que elas estavam vivendo naquele momento. Já em junho, a gente realizou algumas reuniões com as IJs, né, com foco aí principalmente nessas análises de água, de subterrâneo e superficial, e sedimentos e solos, e dos estudos ecológicos, e nesse momento a gente apresentou já alguns resultados parciais da análise de peixe, né, alguns resultados para a gente poder entender um pouquinho o que podia estar chegando aí na nossa mão. E ainda em junho, a gente fez o Fórum Regional das Análises Ambientais. Não sei se todo mundo que está aqui estava presente, mas nesse fórum a gente conseguiu reunir todos esses resultados de água superficial, subterrânea, sedimento e solo, e apresentar de uma forma integrada, né? Então foi um momento muito, muito importante, e foi um momento onde a gente já, apesar de todas as devolutivas que a gente já vinha fazendo, né, pontualmente em algumas comunidades, foi um momento que a gente já começou a reforçar que tinham alguns parâmetros que estavam realmente acima do permitido e que a gente precisava entender melhor e merecer maior atenção. Então, em julho de 2022, nós tivemos algumas reuniões com representantes de todas as prefeituras, né, e para a gente poder apresentar os resultados dessas análises, principalmente de água subterrânea por conta das cheias do início do ano. Passa, por favor. Ô, gente, pode passar, Mônica, desculpa, eu achei que eu tinha... Esse eu já apresentei. Bom, então, em agosto de 2022, a gente, depois de algumas tentativas de ter uma reunião com o Estado, principalmente por conta de agenda, né, que é sempre muito difícil, a gente conseguiu ter esse encontro. E esse encontro contou com a presença da nossa equipe do Guaicuí, com representantes da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, com representantes do Comitê Pro Brumadinho, além do Dr. Leonardo Castro Maia, do MP, e da doutora Carolina Murichito, da Defensoria. Nessa reunião, a gente apresentou os resultados das análises de bioacumulação e a gente levantou uma série de questões e propostas, principalmente para a gente entender melhor esse resultado, né? E esse processo foi muito importante para a gente construir caminhos e organizações juntos. Então, ainda em agosto foi quando a gente realizou o Fórum Regional com o tema de pesquisa domiciliar e cartografia com pescadoras e pescadores, e nesse espaço do fórum foi apresentado a vocês, né, que estavam presentes, o levantamento de algumas pesquisas que nós fizemos, onde a percepção das pessoas atingidas era o resultado. Então, a percepção de vocês que estão aí é um resultado importantíssimo para a gente também entender esses danos. Então, no geral, o que foi visto, né, o que foi apresentado, é que as pessoas vêm observando já algumas mudanças há algum tempo, né, algumas mudanças nos peixes, seja na quantidade de peixe, nas espécies que se encontram, algumas mais raras ou não, e até mesmo nas aparências dos peixes em alguns momentos, né. Então, em setembro, nós protocolamos nossos resultados junto aos órgãos ambientais do Estado, e hoje, finalmente, nós estamos aqui. Tá? Essa linha do tempo, ela parece ser meio densa e tal, mas ela vai estar disponível para consulta, se vocês precisarem, se vocês quiserem, ok? Passa, por favor, Mônica. Bom, então, como eu citei lá na linha do tempo, as coletas se iniciaram em março de 2021 e elas se encerraram em maio de 2022. Os locais de coleta, né, eles foram no Rio Paraopeba e na represa de Retiro Baixo, né, entre os municípios de Curvelo e Pompéu. Os pontos, né, de coleta, eles foram definidos, em parte, por algumas escolhas técnicas que foram feitas pela nossa equipe,
mas também, em grande parte, por pessoas atingidas. Então, muitas pessoas tiveram esse protagonismo, elas foram lá e disseram, olha, queria coletar-se aqui nesse ponto. Então, a gente fez essas coletas também, entendendo que essa visão das pessoas que estão no território também é muito importante. Além disso, né, a gente usou métodos diversificados. O que isso significa? A gente coletou com rede de arrasto, rede de espera, tarrafa, anzol e por aí vai. Isso é muito importante também, porque se a gente usa só um método, a gente pode tendenciar a coleta para algumas espécies, e a nossa intenção é conhecer todas as espécies que estão presentes ali e tentar coletar o maior número de indivíduos possíveis. Ainda assim é muito, muito complexo e limitado. Então, assim, com apenas um ano, pouco mais de um ano, né, de coleta, esses resultados, eles não são tão certeiros em relação ao que representa aqueles peixes da região. Por exemplo, eu já até citei esse exemplo algumas vezes, né? Se eu vou lá na Cachoeira do Choro, desço lá na beirada do rio e vou pescar, eu vou lá e pego muito mandi amarelo, só pego mandi amarelo. Na hora que eu saio, digo, olha, esse rio só tem mandi amarelo. Isso não é verdade. Significa que naquele momento, usando aquele anzol, aquela isca, eu tendenciei a ter mais mandi amarelo, mas a gente sabe que existem outras espécies lá. Então, por isso que é importante diversificar. Além disso, né, as empresas que trabalharam com a gente foram a Ictiológica, que é uma empresa com vasta experiência aí no mercado, né, há alguns anos. Como eu falei, era responsável pela coleta e a preparação do material para envio para o laboratório, e o laboratório era a Tomasi Analítica. A Tomasi Analítica, além da vasta experiência também, né, ela tem acreditação. Isso significa que o método como ela faz as análises é reconhecido como sendo um procedimento correto e que essas análises têm uma validade. E, além disso, essas duas empresas não atuam na bacia do Paraopeba para Vale, ok? Isso foi uma das limitações, como eu já citei. Pode passar, por favor, Mônica. Bom, o que nós analisamos, então, nos peixes? De cada peixe que a gente coletou, a gente retirou um pedaço do fígado e um pedaço do filé. O fígado é um dos principais órgãos atuantes no metabolismo, por isso ele filtra e elimina substâncias que podem ser nocivas. Alguns elementos que são difíceis de se eliminar, pode acontecer deles ficarem armazenados no corpo, tá? Principalmente no fígado. Por isso que a gente fala da acumulação e da bioacumulação e biomagnificação, porque alguns elementos eles são difíceis de serem eliminados. Só que tem um ponto importante, que o fígado não é consumido, né, por nós. A gente não come a barrigada dos peixes. Mas, por outro lado, muitas vezes, algumas pessoas utilizam aquela barrigada para fazer ração para outros animais. Então, assim, reforçando, o que é mais interessante para a gente entender aqui é o filé, é o músculo, né, que é a parte que é comestível. Pode passar, por favor, Mônica. Bom, então, aí na região 4, né, nós tivemos 396 amostras, sendo que dessas 396, 228 eram do filé, do músculo, né, e 168 eram fígado. Os metais que a gente analisou, os elementos que a gente analisou são alumínio, arsênio, bário, cádmio, chumbo, cobre, cromo, ferro, manganês, mercúrio, níquel, selênio e zinco. Desses elementos aqui, a gente marcou aqui, destacou 3 elementos, o alumínio, o ferro e o manganês. Por que a gente destacou esses? Porque eles são considerados metais essenciais, ou seja, eles são importantes para a nossa sobrevivência, tá? A gente precisa deles, mas é importante também lembrar que em doses muito altas eles podem ter um comportamento tóxico, eles podem não ser bons. Além disso, esses 3 compostos eles estão presentes na composição dos rejeitos, então é importante a gente entender eles também. Passa, por favor, Mônica. Bom, apesar da gente analisar esses 3 elementos que eu citei, apenas 4 a gente tem um parâmetro legal, né, um limite legal para a gente entender as limitações. Então, por exemplo, nós temos aí o arsênio, cádmio, chumbo e o mercúrio. O mercúrio ele aparece 2 vezes porque ele tem padrões diferentes para peixes que são predadores, né, ou seja, comem outros peixes, principalmente, e para peixes que não são predadores.
Bom, o que acontece? É muito complicado determinar limites, né, de alguns elementos, porque eles ocorrem muitas vezes de maneira natural no ambiente. Então, para a gente poder tentar buscar um entendimento melhor para os outros 9 elementos que não estão na legislação, a gente foi atrás de literatura, né, de legislação de outros países, e ainda assim foi muito difícil a gente conseguir realmente inserir o que a gente encontrou na nossa realidade. Então, para isso, a gente só considerou como acima do permitido, né, como alterado, as alterações que envolviam um desses 4 elementos, ok? Isso é importante frisar. Os outros 9, eles são descartados? Então, não. Eles são importantes para ter o registro e a gente futuramente continuar nessas pesquisas, nessas discussões e entender melhor. Outro ponto que é importante a gente entender, que é uma limitação assim, na legislação, que é a gente entender bem o que significa esses valores. Então, está lá, arsênio 1 miligrama por quilo, cádmio 0,05. Então, quer dizer, o que seria mais grave? A gente se alimentar diariamente de um peixe, sei lá, de alguma fonte de nutrientes que tivesse a presença do cádmio a 0,04, que está dentro da legislação, mas aquele consumo constante, ou alguém que se alimenta de algo que possui esse elemento acima da legislação, vamos dizer 0,08 ou 0,1, que é o dobro do limite permitido, só que essa pessoa se alimenta, tem contato com esse elemento menos vezes, vamos dizer assim, uma vez por semana. Então, assim, é muito difícil a gente entender o que esses limites realmente querem dizer, ok? Pode passar, por favor, Mônica. Então, o que nós temos de resultado até agora? De cara, o fígado, de todos os fígados analisados, a cada 10 fígados, 9 apresentaram algum elemento acima dos limites da legislação. Repetindo, qualquer limite acima daquilo que está naquela tabelinha anterior, a gente considerou como acima da legislação. Sendo mais ou menos elementos, eles estão todos ali naquele grupo de que estão acima do limite permitido. Já na análise em relação ao filé, a cada 10 filés analisados, 3 apresentaram algum elemento acima dos limites da legislação. Esses resultados, eles podem indicar que isso é uma situação de uma presença recente desses elementos. Quer dizer, esses elementos, eles estão muito presentes no fígado, isso quer dizer, pode ser uma coisa que chegou agora e ainda não tanto no filé. Tá? Então, a gente entende que a disponibilidade desses elementos na natureza, né, por conta do rompimento da barragem, pode ser um indicador disso que está acontecendo, disso que nós estamos vendo. Então, o rompimento da barragem, isso é certeza, né, a gente sabe que chegaram esses rejeitos no ambiente, e essa disponibilidade que esses rejeitos trouxeram, né, desses elementos que não deveriam estar em tanta quantidade ali, eles podem sim fazer parte desse resultado, ok? Pode passar, por favor, Mônica. Bom, um ponto que é importante a gente frisar, né, de Brumadinho até a barragem de Retiro Baixo, existe a proibição da pesca e existe a não recomendação do consumo do peixe, tá? Então, isso é algo que a gente tem que frisar, independentemente dos nossos resultados, isso é uma definição dos órgãos estaduais, e eles que têm a capacidade de fazer essas afirmações. Pode passar, por favor. Alguns pontos que a gente não consegue afirmar até o momento, e especialmente por conta de algumas limitações que eu já até trouxe lá atrás, né? Por exemplo, a gente não conseguiu coletar todas as espécies que a gente sabe que tem. Então, por exemplo, surubim e o pacamã, a gente não tem nenhum exemplar capturado nessa região. Isso significa que a gente não pode afirmar absolutamente nada a respeito dessas espécies. Outro ponto é que mesmo algumas espécies que a gente coletou, o número de indivíduos que a gente coletou é muito baixo. Então, a traíra e a tabarana, né, a gente encontrou 2 indivíduos de cada. Então, quer dizer, se eu pego 2 indivíduos
de todo um rio, como que eu posso afirmar o que realmente está acontecendo ali? É como se eu tirasse duas pessoas dessa sala e dissesse que elas representam todo mundo que está aí. Tá? Então, assim, é muito complexo a gente fazer isso. Quanto menos indivíduos, maior a chance da gente errar no nosso entendimento do resultado. Dessa maneira, a gente tentou organizar as análises em relação a grupos que a gente chama de grupos tróficos, né, que são aquelas espécies que têm o mesmo comportamento alimentar, aquelas espécies que se alimentam só de sedimento, aquelas espécies que se alimentam de plantas, aquelas espécies que se alimentam de outros peixes, e por aí vai. Então, a gente agrupou, a gente não consegue dar nenhuma resposta a respeito de espécies em si. Okay? E um ponto que é importante a gente reforçar agora é que não há previsão nenhuma da gente conseguir continuar com essas análises, ok? Infelizmente, devido a uma série de limitações, e é um tipo de estudo muito caro, inclusive, então isso não deve continuar. Pode passar, por favor, Mônica. Bom, apesar da gente ter visto resultados de elementos acima do que é permitido pela legislação, nós não conseguimos estimar o risco desses resultados para a saúde humana. Isso depende de uma série de outros estudos, quer dizer, de um estudo mais aprofundado nos peixes para entender melhor quais são esses contaminantes, quanto desses contaminantes está lá presente e quais são as características das pessoas, né, das comunidades. Então, assim, se é mais crianças, se são idosos, se essas pessoas, no geral, elas apresentam algum problema de saúde crônico, o próprio fato da pessoa ser ou não fumante pode ter uma relação direta com o contato com esses elementos. Além disso, a exposição, né, a esses elementos tem uma grande importância. Isso também depende de outros estudos. Qual que é a frequência que as pessoas estão expostas, têm contato com esses elementos? Qual que é o tipo de contato? É via alimentação? Qual que é a quantidade, né, a taxa de consumo dessas pessoas, de peixes, né, por dia? Esse contato está via outros, seja sedimento, seja água, qual que é o contato? Então, o estudo é importante para a gente entender o risco desses resultados. Tá? Pode passar, por favor, Mônica. Bom, como eu apresentei lá na linha do tempo, né? Então, nós fizemos algumas reuniões com representantes das IJs, Comitê Pro Brumadinho e o Estado, e isso foi com a finalidade da gente buscar alguns caminhos, né, para a gente poder entender, né, o que nós, até porque nós temos todas essas limitações que eu já expus, né. Então, em setembro, a gente formalizou, a gente já tinha apresentado todos os resultados, né, mas a gente formalizou protocolando esses resultados oficialmente nesses órgãos. Passa, por favor. E nessas reuniões, né, uma das coisas que foi discutida foi a possibilidade que a gente protocolasse com algumas recomendações que a gente entendesse importantes. Então, vou ler para vocês aqui algumas das recomendações que nós enviamos aos órgãos públicos, principalmente à Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Então, solicitação de que se ateste e oriente a população sobre segurança para o consumo dos peixes, responsabilização e tomada de decisão dos órgãos e instituições públicas, desenvolvimento de políticas públicas específicas para o atendimento aos pescadores e pescadoras da região, acolhimento de demandas de saúde. Próximo, por favor. Avaliação efetiva do risco à saúde humana, desenvolvimento e continuidade de projetos e ações de monitoramento e reparação ambiental. Quer dizer, tudo isso indica um estudo mais aprofundado a respeito de toda essa situação. E para além dessas recomendações, a gente acha que é importante levantar esse debate para escutar também de vocês algumas sugestões, né? E a gente entende que esses resultados, mesmo com tantas perguntas que eles trazem, né, com poucas respostas, ele já é um alerta, né, que é levantado, e ele se torna, então, um importante instrumento para a luta, né, para poder ser usado no processo de reparação. Passa, por favor, Mônica. Outros caminhos que a gente entende, né, a percorrer é a disponibilização de resultados e dados no site do Guaicuí. Então, quer dizer, todas essas informações, depois dessa apresentação, lógico que depois de
tratados, eles vão ser disponibilizados no site e, obviamente, respeitando as leis de proteção de dados, né? Então não vai ter nenhum dado de pessoas atingidas, nada que possa expor ninguém, obviamente, e esses dados vão ser encaminhados em notas, né, para centros de pesquisa de relevância, para pesquisadoras e pesquisadores que têm um aprofundamento nesse assunto e convidando essas pessoas para analisar junto da gente esses dados, né? Desculpa. Materiais de comunicação. Então, nós estamos preparando alguns materiais de comunicação audiovisual para poderem ser distribuídos, né, para todo mundo, apresentando esses resultados. O objetivo do envio desses materiais é atingir o maior número de pessoas possíveis, para as pessoas estarem cientes do que nós estamos trazendo aqui. E também realização de roda de conversa com especialistas ambientais. Após o fórum, né, nós estamos propondo a realização de eventos que envolvam especialistas de renome para poder discutir junto com as pessoas atingidas sobre os resultados e esses dados, né, a partir de duas temáticas, o risco à saúde humana e o risco ecológico. E aí a gente entende também que esse material pode ser utilizado na discussão do produto K, né? Para quem não sabe, é o relatório que vai apresentar as considerações das pessoas atingidas ao plano Arcades, e ele está previsto para ser entregue em dezembro. Com isso, pessoal, espero não ter sido... pode passar, por favor, Mônica? Muito confuso, espero que vocês tenham entendido e nos colocamos à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Bernardo. Gente, agora a gente vai abrir, né, para o momento das dúvidas e comentários também. A gente vai organizar em blocos de perguntas para dar tempo de todo mundo ser respondido, viu? Então, vão ser blocos de 4 perguntas, e aí a gente vai intercalando, né, as perguntas de quem se inscreve para falar e as das pessoas que colocam ali no chat também. Então, fiquem à vontade. Quem quiser falar pode levantar a mãozinha. E quem não quiser falar pode colocar a pergunta no chat, que também vai ser respondida, tá bom? Então, vamos iniciar aqui agora. A gente tem inscrito o senhor Ormindo. Pode falar, por favor. Bernardo e demais pessoas, boa noite. Desculpa ter chegado atrasado. Eu sou o Brito aqui da região 5, Fexlândia. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é a quantidade, qual é a porção que venha causar essa gramatura de risco na pessoa que ele venha consumir durante o dia, vamos supor assim, que venha causar perigo. Qual é a quantidade de consumo que a pessoa faz diária para conseguir surgir esse efeito no organismo da pessoa? Porque, no meu caso, eu consumo muito peixe. E qual é como que eu vou ter certeza da quantidade que eu venho consumir que eu estou fora do perigo? Ou qual é a quantidade que eu consumo que eu estou dentro do perigo? E outra coisa que eu queria perguntar para vocês, e queria que vocês colocassem na planilha de vocês aí, principalmente o exame do pacamã e do surubim. Porque eles são peixes que fluviam a água, eles são peixes que... a lama, desculpa. Eles são peixes que fluviam a lama, eles alimentam do barro, eles alimentam da sujeira que desce no rio. E a sujeira, por ficar no fundo e nas paredes dos barrancos, eles consomem isso. E esses peixes vão ser os peixes primeiro a ser exterminados do fundo do rio, porque o material é muito ácido, muito corrosivo. E esses peixes vão morrer todos. Eu sou capaz de duvidar, daqui para frente, se vocês vão conseguir capturar surubim, pacamã e outros peixes que convivem dentro da lama, para poder fazer análise. Que esses peixes eles vão ser os primeiros peixes que vão sumir dentro dos rios. E eles vão levar um rótulo de peixe em extinção, né? O pescador não poder pescar, que o peixe está entrando em extinção, balela. Esse peixe vai ser consumido pela corrosão, que várias vezes eu coloquei foto de peixe com a boca, só a carcaça, o osso corroído, o peixe vivo
tentando alimentar, principalmente o bagre, aquele bagrão africano. Eu já cansei de postar aí para o pessoal, mostrando para o pessoal, olha, esse peixe ele está vivo, tentando se alimentar, mas a corrosão está tão forte que consumiu toda a estrutura, a carne que o peixe tem em volta da estrutura óssea da boca dele. É o que mais a gente está vendo aí. Então, muitas mídias aí vai falar que o peixe tem transição, né? Eu gostaria muito que vocês colocassem na planilha de vocês esse peixe a partir de agora para examinar ele. Esse é meu pedido a vocês. Obrigado. Obrigada, Brito. Agora a dona Nívia. Pode falar, por favor. Boa noite a todos. Você falando aí da quantidade de consumo, né, que você pode consumir do peixe para estar afetando a sua saúde. O certo seria você não consumir nem 1 grama, porque cada pessoa tem um metabolismo e um organismo diferente do outro. Às vezes, 1 grama para você surtir efeito futuramente, mas para o outro vai. E a gente sabendo que todo esse sal, todo esse rejeito está no fundo do rio, o certo é pôr a mão na consciência e não consumir nem 1 grama. Mas, infelizmente, nós sabemos que tem pessoas que não estão tendo recurso nenhum, o que pôr sobre a mesa para as famílias, a não ser o peixe do rio. Porque no mísero PPR recebe. Aí eu pergunto, como fica a situação dessas pessoas que não têm outra carne, outra alimentação para estar colocando sobre a mesa para sua família? E, Beirão, eu acho que seria um caso da gente estar trabalhando para hoje, não, é para ontem, com informações, com panfletos, principalmente nos finais de semana, nas décadas. Rancheiros vêm, pessoal vem e ficam todos tomando banho nessa água do rio, ficam ficando, fazendo o consumo do peixe. Isso é muito alarmante, preocupante e sério. Era só isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Nívia. Agora, José, pode falar, por favor. Ana, obrigado pela oportunidade. Bernardo, te cumprimento aí pela explanação. Foi muito bem explanado, com exemplificações. A gente viu que houve realmente uma entrega de vocês para isso. Tanto que, diante a especificação, vocês mostraram a caminhada, aquilo que vocês tiveram dificuldade, né, de achar empresas, né, que pudessem dar esse aporte, e também já nos direciona que não tem como continuar, pelo menos é isso que eu entendi. Estamos, eu e a Renata, aqui, muito a fim de ouvir essa reunião, para que pudéssemos ter a certeza da segurança ou a certeza da insegurança. E o que nos foi apresentado aqui, de uma forma muito brilhante, é que não chegamos a essa conclusão. Aquilo que realmente nos deixa perplexo é que, por uma série de fatores, uma empresa que se entregou de uma maneira tão grande para nos dar esse aporte aí, para a gente ter uma segurança de usufruir deste meio da alimentação do peixe, do pescado, e a gente continua nessa insegurança. Então, assim, é frustrante, né? Eu, como morador, né, da Cachoeira, e gosto muito não só do visual, mas também de utilizar, e a gente, desde 2019, que estamos cerceados desse segmento, daquilo que nos chamou a atenção até este local e etc. Então, é isso que primeiro, a gente não teve, ao final das explanações, não por incompetência sua, não, muito pelo contrário, a competência foi muito grande, mas a gente viu as limitações de vocês de dar passos maiores, né? De alcançar andares maiores.
né? Eu entendi muito bem isso, né? Essa limitação por uma série de fatores que a gente já julgava que isso seria, né? Iria acontecer, essas limitações. Então, a gente fica frustrado, né? De ficar na dúvida, né? De nem ter a certeza da insegurança e nem a certeza da segurança, por não ter colhido peixe, amostras de peixes, ou quantidade dos peixes amostrados, alcançados, e nos traz isso aí, olha, a gente não sabe qual o tipo de pessoa, se é jovem, se é velho, o que pode acontecer. Então, a gente continuou na mesma caminhada, e eu confesso a vocês, né, insisto, não por incompetência, não por competência suas, eu chego a essa consciência que a gente continua inseguro no lugar que outrora a gente ficava completamente descansado. Esta é a minha colocação, e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, porque houve pedido de autorização de gravação dessa reunião, e se essa gravação poderíamos ter acesso futuro do que foi colocado, se isso é possível, se nós requisitarmos. Você gostaria da gravação daquela reunião sobre a amostra de peixe, se nós teríamos acesso a esta gravação desta reunião. Mais uma vez, parabenizo a equipe, né, o time aí que se entregou, né, mas eu confesso do fundo da alma que saímos frustrados daquilo que foi nos reportado. Uma boa noite a todos e obrigado. Obrigada, José. Eliana, pode falar, por favor. Oi, boa noite a todos e todas. Primeiro, muito obrigada, né, por essa explicação tão boa. E fica aqui também o meu sustinho, né, de não continuar as análises. A gente esperava aí que essas análises, vindo do Guacuí, pudesse durar, mesmo sabendo de todas as dificuldades, mas a gente sabe que essas dificuldades iam ser mesmo impostas para que vocês não pudessem fazer o levantamento realmente, né, durante o tempo todo que vocês estiverem aí. Mas eu fiquei aqui com uma dúvida, porque nós vamos ter que confiar plenamente nos laudos e nas análises do grupo EPA e da Arcades, devido a esse negócio do meio ambiente, sabendo que eles têm um lado e que o lado não é o lado correto, eles não são pessoas que vão estar aí com a verdade, porque o patrão deles que paga a Vale, né? E eu gostaria de falar também que há muito tempo atrás, a Comissão de Cachoeira do Choro, ainda em 2019, a Comissão de Cachoeira do Choro assinou uma liberação para que uma professora bem renomada, né, pudesse fazer e seguir com essas análises da água, do peixe, etc., né? Desse impacto do meio ambiente. E aí, a gente não tem muito contato, né, com ela. Eu tenho contato com ela pessoalmente, mas eu nunca toquei nesse assunto. Mas eu gostaria de saber se essas análises, que são feitas de forma independente por professores, por pesquisadores, essas análises, elas terão algum peso dentro do processo? A gente vai poder usar essas análises, ou a gente tem que ficar apenas com aquilo que os grupos, que as empresas da Vale determinam? Aí, se vocês puderem me falar, eu vou ficar agradecida. Obrigada, Eliana. Vamos responder essa rodada de perguntas, depois a gente abre para vocês fazerem mais perguntas. Bernardo, por favor. Bom, pessoal, Ei, primeiro... Bernardo, deixa eu interromper você aqui, filho. Só de porque eu lembrei de uma coisa. Me perdoa, tá? Porque eu quero fazer uma ressalva que é muito preocupante, que eu sempre já passei para vocês desde o princípio. O que mais me preocupa é vem as chuvas novamente, e vem a época da Piracema novamente. E há 3 anos nós não temos a desova da Piracema aqui na Cachoeira do Choro. Então, tudo isso é muito preocupante também. Tá bom? Era só isso. Obrigada. Fazendo uma ressalva, estou pegando um gancho aqui na Nívia, eu quero falar como pescadora, né? Hoje a gente está vendo aí, o Brito falou uma coisa aí muito interessante, e hoje já foi realmente baixada uma portaria aonde proibiu
já é proibido para nós pescadores pescarmos várias espécies, né, no Lago de Três Marias, inclusive. Tem a proibição principalmente do surubim, né, e eles usam mesmo essa coisa aí do peixe em extinção, e cada vez mais eles estão apertando o pescador profissional com o intuito de acabar com a pesca, porque nós somos os primeiros a denunciar quando a água não está boa, né? Então, está sendo cada vez muito apertado para as pessoas, muitas reuniões, e agora a gente está vendo aí eles querendo passar, inclusive, para a pesca profissional, para ser cuidado através de prefeituras, quer dizer, o prefeito baixa uma portaria, fechou a pesca, acabou a pesca. Então, é mais ou menos assim que está acontecendo. A gente está sendo muito reprimido, né? Está acontecendo muitas coisas e a repressão em cima do pescador, além do rompimento de todo o sofrimento, ainda vem do governo federal aí, muita repressão em cima do pescador, e está muito difícil continuar nisso. Tá. Pessoal, obrigado aí pelos comentários, né, pelas perguntas, pelos elogios também, pelas críticas, tudo. Primeiro, assim, é importante a gente entender, nós não vamos continuar com essas análises, mas nós vamos continuar com algumas análises. Não como a gente fez até hoje, né, que era aquelas idas mensais e tudo mais, a gente possivelmente vai ter um corte bem considerável, mas ainda assim nós vamos continuar com algumas análises. Isso é importante frisar, que elas também têm a relação com todo entendimento, né, do que está acontecendo. Além disso, também frisar que, mesmo com todas as limitações, a gente fez o melhor que a gente conseguiu dentro dessas limitações. Então, assim, eu aí já trazendo até, respondendo, né, as questões que o Brito levantou, Brito, esse ponto que você traz da quantidade diária para o consumo é aquilo que eu trouxe lá na apresentação. A gente não tem condições de responder com isso que a gente tem, tá? O surubim e o pacamã, eles seriam interessantíssimos a gente ter analisado, mas a gente realmente não conseguiu coletar, pelo menos não na R4. Na R5, teve um exemplar de pacamã, mas aí eu não consigo nem trazer hoje, porque hoje o foco é R4, tá? De qualquer maneira, um exemplar também é muito pouco para a gente trazer algumas respostas. E aí, infelizmente, né, você pediu que a gente analisasse essas duas espécies, a gente não vai ter condição de continuar. Apesar disso, eu reforço toda aquela fala, e aí eu já até trago mais ou menos respondendo praticamente todas as falas aqui. Esses resultados, eles estão muito limitados, eles trazem poucas respostas, mas eles já são algo que nos dá de alerta. Quando, deixa eu lembrar quem falou, acho que foi a Eliana perguntou lá, nós vamos ter que confiar plenamente no EPA e no Arcades? Eliana, apesar de todas as incertezas dos nossos dados, dá para confiar neles. A gente não tem como afirmar se pode ou não consumir, se deve ou não, se vai piorar. Ainda assim, os resultados eles foram feitos de maneira muito séria, tá? Com muito cuidado, com muita atenção técnica, muito respeito. E por isso que eu falei lá no fim da apresentação, eles têm que ser usados como instrumento para a luta. A gente tem que levar esses resultados para a gente poder mostrar, olha, nós temos isso aqui é um resultado bem feito e que a gente não entende o que ele é, mas a gente precisa que alguém entenda e nos diga, né, o que dá para fazer com isso. Nível, quando você traz aí, olha, não deve consumir tal, eu não vou chegar a esse ponto, tá? Até porque um ponto que você trouxe que é muito importante é a questão de que o peixe é uma fonte de proteína importantíssima para muitas pessoas que estão aí no território. Com o que nós temos, a gente não pode afirmar que não se deve. Agora, é importante frisar que na R4 existe uma determinação do Estado para que não se consuma. E esse resultado, essa determinação, ela é um indicativo que, pelo menos nós do Guaicuí, temos que não só respeitar, mas como seguir essa recomendação, tá? Então, realmente, seguindo a recomendação do Estado, não se deve consumir na R4. Apesar disso, a gente não consegue afirmar, tecnicamente,
qual que é o risco de consumir esses peixes. Até porque, diariamente, a gente está em contato com diversos elementos que podem ser nocivos à nossa saúde. Ainda assim, em quantidades baixas, eles não são tão preocupantes, ok? Então, isso é importante a gente entender. José, eu entendo muito a sua frustração, tá? Compartilho ela. Para mim, seria muito melhor que a gente chegasse aqui com mais afirmações do que dúvida. Mas, infelizmente, a gente tem essas limitações que a gente expôs, mas aí eu quero pegar essa frustração que a gente está sentindo nesse momento e tentar realmente canalizar para esse sentimento de que a gente pode pegar esses dados e usar como uma ferramenta para a luta, ok? E também você perguntou sobre a disponibilização da gravação. Depois do fórum, né, esse material ele é trabalhado pela equipe de comunicação e vai sim ser enviado para vocês, ok? Deixa eu conferir se eu respondi tudo. Tá, sim, acho que respondi. Passo para a próxima rodada. O Bernardo, você não vai responder o chat, não? Eu não tive acesso ao chat, desculpa. O chat eu gostaria que alguém lesse para mim. Desculpa, a gente combinou outra coisa, não foi? Eu vou ler para você, Bernardo. Vou fazer uma rodada agora das dúvidas do chat. A gente tem aqui uma pergunta da Hebe. Quais peixes, espécies foram analisados? Fish Consultoria perguntou qual o consumo médio de peixes aqui da região, quilo habitante e ano, por ano, né? Quilo habitante por ano. Roberto Faria, ele pergunta se os peixes do fluxo de água do Rio Paraopeba estão apresentando risco à saúde humana e orientado a não consumir, como ficam as regiões abaixo da Retiro Baixo, como a represa de Três Marias, independente de sua região, pois sabemos que os peixes vão se misturar em todas as direções e subir agora para outros rios, riachos, córregos e lagoas para Piracema. Como fica a represa de Três Marias e o Rio São Francisco após Três Marias? E uma última pergunta, que é do Onofre. Infelizmente, não temos registro, análise antes do acidente, pois acredito que os peixes da bacia do Rio Paraopeba sempre foram contaminados. Desde sempre existe a recomendação de não se alimentar com os peixes Paraopeba. Foi um comentário, na verdade, né? Não, Ana, eu vou pedir só para você repetir a primeira, porque deu uma falhada aqui para mim. Pode ser? Quais peixes, espécies foram analisados? Tá. Vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Bom, eu vou... Oi. Flávio falando aqui. Eu colei os nomes lá na planilha, se você entrar nela, eu te mandei no WhatsApp agora. Entra lá que você já está coladinho os nomes. Tá. Peraí. Fala essa lista para mim, por favor, que eu não estou encontrando aqui. Desculpa. E nós estamos trabalhando em equipe aqui, viu, gente? Não está tudo na minha cabeça, não. Você quer que eu fale para você, Bernardo? Pode ser, por favor. Só um minutinho. A gente separou aqui uma lista de espécies por trecho também, né? Por exemplo, para Retiro Baixo, vou falar os nomes populares, tá, gente? O peixe-cachorro, saguiru, piau três pintas, corvina, mandi amarelo, mandi, curimbatá, piranha amarela, dourado branco, piau branco, piranha branca, piaba rapadura e piaba facão. Aí, nós também levantamos para o trecho do Paraopeba, propriamente dito, que é peixe-cachorro, aparece de novo, lambari do rabo amarelo, joaninha, saguiru aparece outra vez, tuvira, traíra, tamboatá, cascudo,
piau Três Pintas, piau Pacu, corvina, mandi prata, mandi amarelo, curimbatá, lambari do rabo vermelho, piranha amarela, dourado branco, piau branco, piranha branca, cangati e piaba facão. Então, foram para o trecho do Paraupeba, 27 espécies. E para o Retiro Baixo, 17 espécies. Obrigado, Mônica. Continuando respondendo essas perguntas, né, sobre o consumo médio, aquilo que eu coloquei também na apresentação, né, a gente não tem condições de fazer esse tipo de análise. Isso caberia provavelmente a órgãos públicos, né, a gente não teria como fazer um estudo tão complexo assim. Então, infelizmente, isso é até um dos motivos que a gente também não pode ir além nesses resultados. A respeito, né, da barragem de Três Marias, do reservatório, como hoje o foco é só esse trecho que a gente chama de R4, que é entre os municípios de Curvelo e Pompéu, só até aquele limite que é a barragem de Retiro Baixo. Então, nesse momento, a gente não está com essas respostas, até porque também fugiria ao foco da nossa apresentação aqui. Então, convido também a quem achar interessante participar do fórum, que vai ser a respeito do que a gente chama da R5, que são os municípios que estão no entorno de Três Marias. Sobre a gente não ter registros antes, né? Quer dizer, existem alguns estudos que foram realizados antes, mas realmente não são muitos, tá? Não é uma coisa... infelizmente, no Brasil a gente tem pouco investimento para pesquisa, então a gente tem pouco conhecimento do que tinha. Geralmente a gente começa a conhecer a estrutura do meio ambiente quando o lugar já está sendo impactado por alguma obra, ou então por algum desastre, crime, alguma coisa assim, né? E aí, voltando, né, a um ponto que foi colocado lá atrás, deixa eu encontrar de novo aqui, desculpa. Bom, acho que não estou achando agora. Era essa questão achei aqui, ó. Foi um ponto que a Eliana tinha colocado e eu acho que eu esqueci de responder. Além de todas essas análises, né, que a gente vai continuar, essa reanálise, porque todos os nossos dados vão ser reanalisados sempre para a gente poder cada vez entender de forma melhor, a gente faz levantamento do que a gente chama de dados secundários, que são todos os estudos que foram feitos ou estão sendo feitos, todos que a gente tem acesso, obviamente, né? A gente sabe que tem vários estudos que estão sendo realizados e que a gente, por mais que a gente peça, a gente não consegue os resultados. Mas todos que a gente consegue o resultado, dentro do possível, né? A gente vai tentando levantar e sempre atualizar o nosso entendimento do que a gente tem, ok? Desculpa ter pulado essa questão, viu, Eliana? Vamos para mais uma rodada aqui das perguntas que vocês querem falar. Eliana está inscrita, pode falar, por favor. Não, desculpa, não estava esquecida. Ah, tá, sem problemas. Então, vamos para o Roberto. Sua vez, Roberto. Roberto, tá me ouvindo? Você consegue abrir seu microfone? Você quer falar? Roberto Faria. Boa noite, estão me ouvindo agora? Sim, estamos. Boa noite, Bernardo. Boa noite, Ana. Como estava difícil aí, que é muita gente que quer participar, eu fiz minha pergunta pelo chat e já foi respondido ela. Em relação a que a gente não vamos falar da represa de Três Marias e vamos falar apenas, eu acho justo e bacana. Muito obrigado. Vamos deixar espaço aí para outra pessoa. Obrigada, Roberto. Brito, sua vez, por favor. Ana e Bernardo, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, porque pelo pouco que eu entendo de rio e de peixe, de animais em geral, a gente faz para certos animais, o curral, o chiqueiro, né? O galinheiro para cercar o animal. E o peixe,
ele é migratório. O peixe ele tem dormitório, igual o surubim, ele tem a região, ele tem a toca que ele dorme, ele tem o local que ele esquenta sol. E ele viaja 10, 15, 20 quilômetros para se alimentar e volta para a toca dele para dormir. Eu queria saber como que essas pessoas fazem essa divisória de trecho, de região, que o peixe dali para cima pode consumir e dali para baixo não pode consumir. Eu queria saber o porquê, como que eles fazem essa separação de peixe e essa separação de área, porque a época de acasalamento, né, de Piracema, o peixe ele migra. O peixe ele brinca, ele viaja durante o dia, né? Então eu queria saber por que que o peixe que eu estou aqui na região 5 consumindo o peixe, o outro está lá em Três Marias, igual tem amigos que moram em Três Marias lá embaixo, na mesma calha. O outro está lá na cachoeira. O peixe que está lá, ele desce aqui para baixo. O peixe que está aqui embaixo, ele sobe lá para cima. Eu posso estar aqui embaixo, numa área que está com uma contaminação baixa, mas comendo um peixe com alto teor de contaminação. E eles ainda fazem uma separação de região para o peixe, que você possa consumir ou que você não possa. Eu queria que vocês me explicassem, se tivesse na condição de você, como que é feito essa separação de consumo de região, que possa consumir ou que não possa. Me ajuda aí, que eu sou meio burrinho nesse assunto. Obrigada, Brito. Agora, o Júnior Faria, sua vez, fica à vontade. Boa noite a todos. A minha região aqui é Três Marias, né? Aqui no lado de Diamante. Como vocês estão falando aí que é do lado 4 aí, que é Paraupeba, mas a minha pergunta é, no meu caso, que é criação de tilápia em tanque e rede, ele pode vir a contaminar também? Deixa aberto aí a pergunta aí. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, Júnior. Bernardo, pode responder essa rodada, por favor. Vamos lá. Primeiro, Brito, tem nada de burrinho não, tá? Essa pergunta é muito importante. Seguinte, primeiro é o seguinte, em relação a essa região que nós estamos discutindo, né? Porque realmente os peixes, a maioria dos peixes tem uma movimentação, alguns vão mais longe e outros nem tanto, né? O surubim que você usou como exemplo, ele realmente faz movimentações mais longas. Agora, é importante a gente lembrar também que a barragem de retiro baixo, ele é uma barreira física que impede a transposição, especialmente de baixo para cima dos peixes, né? De cima para baixo pode acontecer, né? Algumas passagens, especialmente por vertedouro, quando ele está aberto, e algumas vezes por turbinas. Inclusive, é algo que a gente precisa estudar muito ainda para saber quanto que esses peixes que passam por uma turbina conseguem sobreviver, né? Isso também é tema de muitos estudos, mas a gente, obviamente, não foi foco do nosso estudo aqui. Mas, de qualquer maneira, o que é usado pelos órgãos que definem que até retiro baixo não deve ser consumido e a partir de retiro baixo já pode ser, essa barreira física. A gente entende também, com as nossas análises, que esses rejeitos, né, que chegaram até retiro baixo, parte deles já passou de retiro baixo. A gente só não entende o quanto que esse rejeito pode estar afetando especialmente os peixes, ok? Então, por isso que a gente realmente precisa se prender, sim, a essas recomendações, mas, da mesma maneira, a gente deve, sim, utilizar esses resultados como forma de cobrar que seja entendido de uma maneira melhor o que pode ser ou não prejudicial à saúde humana. E sobre a questão do Júnior, o senhor cria peixes em Três Marias, é isso? Eu não sei se eu entendi bem. Na barragem, né, no reservatório de Três Marias, eu quero dizer?
Sim, eu estou aqui na região Três Marias, aqui no Diamante Pompeu. Tá. Eu acho que seria interessante o senhor participar do nosso encontro amanhã, tá? Porque isso. E agora, se por acaso não puder, não tem problema algum, a gente pode entrar em contato direto com você, tá? O senhor entra em contato com a gente e diz, olha, gostaria de ter esse resultado, não consigo participar, e a gente entra em contato com o senhor e troca essa ideia, pode ser? Podemos passar para as próximas? Ficou travando e não entendi. Desculpa, deixa eu... pausando? Tá, eu vou ver se eu consigo falar mais pausadamente. É o seguinte, como o senhor tem esses tanques no reservatório de Três Marias, eu acho que seria interessante o senhor participar do fórum que vai ser apresentado amanhã, tá? Onde todos os temas em relação a Três Marias vão ser apresentados. Se por acaso o senhor não conseguir, não tem problema algum, a gente pode sim levar esses resultados diretamente para o senhor. O senhor avisa a gente, diz, olha, eu não consigo participar, isso não vai ser problema algum, a gente entra em contato direto com você, tá bom? Ok, obrigado. Eu que agradeço. Bernardo, a gente tem aqui uma pergunta lá do chat, da Hebe. Ela pergunta se tem os resultados das análises separadas por espécie. Dona Hebe, eu não sei se a senhora conseguiu pegar numa parte da apresentação, a gente não consegue, porque a gente não tem um número, por diversos motivos, né, limitações do estudo, a gente não tem um número considerável em relação a cada espécie, né? Então, esses resultados, se a gente apresenta por espécie, eles podem ser tendenciosos, tá? Se a gente coleta, vamos supor, a gente coleta um exemplar de, sei lá, vou inventar aqui, mandi amarelo, a gente coleta um único exemplar. Se esse único exemplar não apresenta nenhum elemento acima do limite, ou se ele apresenta uma quantidade grande, a gente pode tendenciar a achar que todos têm aquele mesmo resultado. Isso não seria verdade. Então, até para a gente poder entender melhor os nossos dados, a gente não fez dessa maneira a análise, ok? Bom, agora a gente tem aqui inscrita a Alessandra. Pode falar, por favor. Alessandra, está me ouvindo? Você consegue abrir seu microfone? Boa noite. Eu gostaria de saber se eu moro em Anguiretá, e eu gostaria de saber se na região de Anguiretá os peixes já podem ser consumidos. Obrigada, Alessandra. Nívia também levantou a mãozinha. Pode falar, por favor. Beirão, nós sabemos que com as enchentes que teve, com as últimas chuvas, todo o rejeito que estava no fundo do rio se levantou, misturou novamente, foi um verdadeiro transtorno, foi um verdadeiro caos. Eu costumo dizer que o crime não foi no dia 25 de janeiro de 2019. Eu costumo dizer que esse crime se repete todos os dias, 24 horas, até hoje, no dia de hoje. Em nossas portas, em nossos quintais, em nossas vidas, na cama, tudo. Teve que abrir essa porta do retiro do baixo, correto? Quem garante
rejeito não chegou à represa de Três Marias. Quem garante que lá não está contaminado? É uma coisa muito preocupante, muito alarmante, e eu acho que vocês estão fazendo o trabalho de vocês impecavelmente, mas é vergonhoso os papéis e as atitudes dos comprometentes, sabe, em questão a relação aos atingidos. E isso me preocupa demais, cada vez mais e mais e mais. Sabe, esses registros de metais na corrente sanguínea, no organismo das pessoas, saber a coisa mais séria do que se propicia, né? Era só isso. Obrigada. Obrigada, Nívia. Bernardo, não temos mais questões. Tá. Ô, Nívia, eu vou começar com você, porque falhou muito a sua fala, e eu estou com medo de não responder tudo que você trouxe. Eu entendi você, em algum momento, perguntar quem garante que em Três Marias não está contaminado. Eu vou reforçar, né, que hoje a gente não vai conseguir entrar nesse tema, né, de Três Marias, mas realmente a garantia, quem poderia garantir se está ou se não está, né, são os órgãos públicos, né? Então, nesse momento a gente não consegue garantir nada, infelizmente, tá? Sobre a questão de Angueretá, como eu trouxe também, a gente não pode afirmar, mas existe a restrição ainda é válida, tá? Então, de acordo com os órgãos estaduais, não se deve consumir peixe em Angueretá, ok? E aí, só reforçando, isso não é uma definição nossa, isso é uma definição do Estado, ok? Uma restrição imposta pelo Estado. Pessoal, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma questão? Pode falar, Brito. Brito, tá por aí? Você levantou a mão? Isso. Desculpa, estava com o microfone desligado, fechado. Eu acho engraçado, porque não vai demorar daqui mais uns meses, o Estado vai proibir a pesca. Não vai demorar, pode escrever. E eles vêm e proíbem o pescador de pescar. Eu tenho certeza que a vida do pescador, 90%, 80%, 70%, o consumo de carne dele é o peixe. E até agora ninguém providenciou uma maneira para que esse pescador leve o seu tupicãozinho para comer com o seu feijão, né? O Estado recebe daqui, o outro recebe dali, e o pescador ele é cortado a sua carne do seu prato e não é substituído por nada, né? A gente fica pensando o que é que passa na cabeça dessa justiça por tirar o direito de consumo, de alimentação do cidadão, sendo que isso é prioridade pela lei, né? Pela nossa lei federal, alimentação, eles tiram, proíbe e não substitui por outra coisa, né? Isso fica a minha pergunta aqui no ar, né? Nós temos mais duas pessoas inscritas, aqui a Hebe. Não, primeiro é Crescertão Sagarana. Desculpa, pode falar, por favor. Olá, boa noite, pessoal. Eu fiquei muito curioso aqui em relação à impossibilidade de cálculo de um risco preliminar para consumo humano.
fiquei pensando assim as possibilidades, né? Porque existem lacunas, com certeza, de conhecimento, né? Mas a gente tem padrões da Organização Mundial de Saúde que definem, por exemplo, o peso, massa corpórea, né? Média do cidadão brasileiro. A gente tem, né, expectativa de vida, 70 anos, tem alguns parâmetros que podem ser utilizados mesmo que de forma preliminar. E em relação ao consumo, tem a taxa dos ribeirinhos, né? Já tem estudos com ribeirinhos, e aí isso também eu acho que não é um dado muito difícil, né? O seu Urmindo aí, por exemplo, já demonstrou, né, grande conhecimento tradicional e relevante de qual que é o consumo de peixe na região, né? Acho que seria importante. Eu não entendi, essa é a pergunta que fica para o Bernardo, é se teve alguma espécie que foi consistentemente pescada, se isso é uma falha desses dados, porque esses dados, de forma geral, existem. Peso do corpo, idade média, consumo de peixe geral, né? Nem que seja para a população brasileira, isso existe. Mas, então, a falha nos dados dos peixes amostrados, a gente não tem, tipo assim, doses máximas e mínimas bem definidas, ou intervalos que possam ser utilizados para derivar um coeficiente mesmo de risco. Obrigada. Agora, dona Hebe, por favor. Boa noite a todos. A minha pergunta é o seguinte: a gente sempre questiona os relatórios dos laudos de análise da Vale. Já foi respondido diversas vezes que quem tem esses laudos, eu não estou muito bem hoje, tanta medicação, que quem tem esses resultados são as instituições de justiça, que o Guaicuí não tem acesso a esses laudos de análise que a Vale fez dessa água, né? Os únicos, pelo menos que eu estou vendo, que eu tenho interesse também, né, em Pompéu, porque tenho casa lá, minha mãe também mora lá, minha família toda, a questão, só temos os do Guaicuí, agora, pela primeira vez, pelo menos que eu vejo, esses laudos que o Guaicuí fez, laudos, né, os resultados de hoje que vocês estão colocando aí, eles vão servir para que a gente possa entrar na justiça de alguma forma, correr atrás dos nossos direitos, serão reconhecidos pelas EJs? Essa é a minha pergunta. Ficou um pouco atrapalhada, que eu estou com muito medicamento no corpo, não estou conseguindo raciocinar muito bem. Obrigada. Agora vamos responder essa rodada. Bernardo, por favor. Vamos lá. Ô Brito, eu não sei se eu entendi bem sua pergunta, mas eu sei que você afirmou que, né, que possivelmente vai ser proibida a pesca, né, lá na região de Três Marias. Isso eu não tenho como entrar mais em detalhe, né, mas eu entendo e entendo sua frustração, sua preocupação, porque realmente quer dizer, eu também não vou render muito a respeito da região de Três Marias, tá, Brito? Porque esse espaço a gente vai acabar dominando para uma região que não é o momento, mas amanhã eu espero contar, inclusive, com sua participação lá. Mas, de qualquer maneira, inclusive é importante você levar esses questionamentos, porque eles são muito importantes, tá? Isso é uma preocupação super válida. Sobre a questão, né, eu não peguei seu nome, eu estou vendo Crescertão Sagarana, então eu vou te chamar assim, mas se quiser se apresentar, inclusive, ou então colocar no chat, não sei. Mas, sim, existem alguns levantamentos, né, que a gente consegue extrapolar, mas que não necessariamente representam as nossas comunidades. Além disso, todas essas análises elas dependem de um casamento entre esses resultados com todas essas taxas que foram apresentadas. Isso a gente não teve condições de fazer. Tá? E aí, o próximo passo, e onde eu preciso chegar, que é muito importante, é a limitação da atuação da ATI. Tá? Isso é um ponto muito importante, porque
a gente precisa deixar claro que a gente não tem poder ou competência para dizer se deve ou não ser consumido, proibido ou qualquer coisa. Então, isso foge à nossa capacidade e a gente legalmente nem pode entrar nisso, ok? Então, é muito importante. Em relação a número de indivíduos e tal que você questionou, a gente tem algumas espécies que a gente conseguiu mais exemplares em relação a outras, obviamente, mas essa frequência em relação à periodicidade e também distribuição pelo território, infelizmente a gente não conseguiu, tá? Então isso envolve toda aquela limitação metodológica que a gente colocou lá atrás, que realmente extrapolaria nossas condições de atuação. Então, infelizmente, a gente não consegue fazer análises tão elaboradas quanto a gente gostaria, tá? Em relação a coeficiente de risco e por aí vai. E, por fim, a pergunta da dona Eda é importantíssima, sabe? Quando ela diz, esses dados vão ser reconhecidos pelas IJs, isso também a gente não tem como, eu não posso responder, né? A gente não pode responder pelas IJs, mas é por isso que a gente entende que é importante ter essa conversa com vocês, com as pessoas atingidas, porque os nossos próximos passos, eles têm que considerar também o que vocês entendem que é a melhor forma da gente atuar. Como que a gente deve usar esses resultados? Se é para ir atrás das instituições de justiça, vamos ver qual que é a melhor forma, vamos discutir isso. Então, acho que nos próximos capítulos, né, nos próximos dias, próximas semanas, conversas constantes com vocês, com as pessoas atingidas, para entender, sabe? Para a gente discutir e elaborar o que a gente entende que é o caminho para a gente poder usar esses resultados da melhor maneira possível, ok? Crescertão, está inscrito. Bernardo, uma dúvida. Esse modelo, né, de campanhas de amostragem e definida, né, por localidades e quantificação dos metais que estão dispostos nas portarias do CONAMA ou em alguma portaria específica da Anvisa, etc. Ele é obrigatório, porque assim, eu fico imaginando o potencial também de fazer uma base científica cidadã, né? No caso, por exemplo, os que são produtores em tanque-rede. Os tanque-redes, eles podem ser verdadeiros experimentos de sentinela, para ver se esses metais eles têm sido mobilizados, se eles estão aumentando a biodisponibilidade, se eles estão dissolvidos, porque o tanque-rede, se você garante que coloca um peixe para crescimento, né? Sem uma quantidade, né, sem um acúmulo desses metais, você consegue monitorar ao longo do tempo se aquela água, se ele está retirando aquilo do meio novo onde ele se encontra, ou seja, desses tanques e redes que estão colocados. Por exemplo, um tipo desse experimento como esse, talvez, diante, né, dos resultados que têm sido apresentados, da dificuldade, né, de obter essas espécies, pode ser talvez não continuar o monitoramento, mas fazer experimentos que a gente chama, né, dos transplantes, né, de um local não poluído para um local poluído, para ver como que essas tendências, os metais acumulam, se esses peixes adoecem, né? Eu acho que isso pode ser uma evidência muito interessante para salvaguardar a saúde humana, para salvaguardar a saúde ambiental, e também vejo um grande potencial, e aí eu acho que de caráter muito holístico, fortalecedor do envolvimento da comunidade, né? Fiquei encantado aí com a fala do seu Ormindo, né? Eu acho que, assim, tá na mão, assim, a faca e o queijo está na mão. É muito fácil vocês serem aí os primeiros a falar, olha, os ribeirinhos aqui comem tanto de peixe por dia. Dar uma balança aí pro seu Ormindo, fazer um bom trabalho de campo, vamos ver quantas piabinhas se come, quanto que pesa essa piaba, e ter já essa taxa de consumo diário, uma estimativa mais próxima daí. Lembrando que para o Brasil, existem já taxas que são ajustadas para o Brasil, para o mundo, para populações ribeirinhas amazônicas, eu tenho certeza que existem trabalhos bons já, mas se o desafio for esse, né, aproximar mais ainda da realidade, eu acho que tem, assim, muito potencial, né? Ô, meu querido, pegando uma caixinha aí no seu trailer aí, isso seria o certo, você está entendendo? Porque nós da região, a gente consome muito peixe, teria que ter uma
uma medida, uma porção para ver o grau de periculosidade que nós estávamos consumindo. Isso teria que ter colocado na planilha, entendeu? Porque, vamos supor assim, a carne do Ribeirinha, mas é o peixe. Ele simplesmente, como consome outra carne, mas o vício dele é o peixe. E aqui na minha casa mesmo, eu sou viciado em comer peixe. E eu mudei para a região há 15, 16 anos atrás por causa do peixe, que eu sou do sul da Bahia, vim da região de peixe, e descobri isso aqui e vim para cá por causa do peixe. Eu praticamente não consumo outra carne. Isso é que é o problema, né? Isso é que eu queria só complementar aí. Obrigada, Armindo. O Bernardo, a Hebe tinha perguntado no chat se os relatórios serão disponibilizados. Ela se inscreveu aqui também. Se quiser falar, Hebe, fica à vontade. Quero fazer uma pergunta aqui. Eu não sei se eu estou enganada, mas em outras reuniões, mais para trás com o Goicuí, foi falado que o FMG também faria coletas para análise. Nas reuniões com o EPA também, essas coletas do EPA estão até para serem feitas por agora. Não avisaram ainda quando vai ser. Como o Bernardo disse aí, que a gente tem que ver um meio para poder lutar, para ver se as IJs vão aceitar o serviço de vocês, que um trabalho tão bem feito não pode ser ignorado, né? Não pode ser jogado fora. Eu deixo aí a ideia, né, de juntar, a gente lutar pelo trabalho de vocês, juntas IJs, para ele ser considerado, e juntar também com o resultado, a hora que a gente tiver, claro, do EPA e da UFMG. Se eu não estiver enganada, foi falado que esse trabalho seria feito pelo UFMG. Ou estou enganada? Encerrou? Posso entrar? Sim. Tá. Então, vamos começar lá desde o início. Primeiro, em relação à análise em tanque-rede, a gente precisa entender o seguinte, nós não temos tanque-rede, então, para a gente poder analisar esses tanques-redes, a gente precisaria de permissão e da demanda, né, dos proprietários. E a gente não tinha como propor um estudo que tivesse focado nisso apenas. E a gente não tem como propor hoje, porque, como eu falei, a gente tem todas essas limitações financeiras, limitação de atuação da TI. Então, assim, infelizmente, quando a gente iniciou, a gente tinha tanto plano bacana para fazer um trabalho muito mais complexo, sabe? Mas a gente tem limitação de equipe, nós estamos, assim, todo mundo extremamente sobrecarregado, então tem coisa que às vezes parece simples, mas não é tão simples assim, sabe? Então, assim, a gente analisou, sim, alguns exemplares de tanque-rede. De novo, eu não vou entrar em detalhe aí, porque isso não faz muito parte desse momento de discussão, tá? Isso é para o fórum de amanhã. Mas foram muito poucos, e foram só de proprietários que disseram: eu gostaria que você analisasse os meus peixes. Ok? Então foi pontual, tá? E a gente entende também que, por mais que tenha uma série de possibilidades, tem também uma série de limitações, né? O confinamento, esses peixes estão limitados ao contato apenas com a água, e não com sedimento, por exemplo, pelo menos um contato mínimo, e por aí vai. Mas eu acho que nem cabe a gente discutir metodologia aqui, porque, infelizmente, a gente não consegue, sabe, ir além nessas análises. A gente realmente tem muitas, a gente encontrou tantas barreiras aí no caminho, e como eu falei, né, a gente tentou extrair ao máximo do pouco que a gente conseguiu fazer. E assim, agradeço as sugestões, elas são muito bem-vindas, e a gente pode até discutir mais para frente, sabe? Ver o que a gente pode extrair mais do que nós temos. E reforçando também a limitação de atuação, de possibilidade de atuação da TI. A gente não pode tentar dar passo além da nossa perna. A gente tem limitações importantes, né? A gente atua pelo Ministério Público, a gente não pode
tomar algumas decisões que não são nossa responsabilidade. Isso pode ser muito grave tanto para a gente e até mesmo para as pessoas atingidas. Então, essa responsabilidade a gente precisa ter. Qualquer tipo de estudo que tenha sido realizado, como eu até comentei aqui, né, a gente está correndo atrás. É certo que a gente não conseguiu levantar todos ainda, inclusive até convido quem tiver estudos aí, seja estudos científicos e por aí, quiser compartilhar com a gente, vai ser muito bem-vindo, tá? Inclusive a gente compartilha também. A UFMG, né, ela é o que a gente chama de perito do juiz, é o CTC, né, o Comitê Técnico Científico, realizou, né, várias análises. A gente ainda não tem acesso aos resultados, né, alguns processos metodológicos já foram compartilhados, mas, desculpa, a gente ainda não teve os resultados que nos interessam, né, e a gente está de olho, nós estamos tentando acompanhar, e assim que a gente tiver acesso, a gente vai precisar pegar, ler, entender, interpretar, para poder compartilhar com vocês, e saibam que o mais rápido que a gente conseguir ler, entender, interpretar, a gente vai compartilhar. A mesma coisa para qualquer outro estudo, seja dentro desse plano ARCAD, seja do EPA, tá? E nossos dados, sim, vão ser sempre disponibilizados para as pessoas atingidas, ok? Como a gente já colocou aí, nossos dados vão ser disponibilizados no site, tá? Eles ainda precisam da gente certificar que respeita todas as definições de lei de proteção de dados, e eles vão ser disponibilizados. Obviamente que alguns dados eles não são tão fáceis de interpretação, e outros vão ser mais simples, né, na forma de boletins, que a gente sempre leva nas devolutivas, então a gente está sempre à disposição para poder discutir, ok? Posso completar, Bernardo? Claro que pode. Eu queria deixar aqui para os colegas aqui, né, os atingidos também, o seguinte, que com esse resultado de vocês aí, do resultado das análises, eu vou entrar em outro assunto, outro anexo, que não é esse, é o do PTR, que quase todo mundo, principalmente os pescadores profissionais, os ribeirinhos, estão tendo o PTR negado, né? Agora, com esse resultado de análise, é que a pessoa nem o peixe já não pode consumir mais, já gera essa dúvida. Eu vou consumir, eu vou ter um câncer de fígado, eu vou ter um câncer de pâncreas, de estômago, então a pessoa vai deixar de consumir. A gente usar isso, o quanto mais rápido puder ser disponibilizado, até para que esse pessoal da FGV que fica enrolando e negando aí o PTR, para a gente provar mais ainda que a gente não tem condições de se manter, porque ninguém tem condições nem de comprar carne agora do jeito que está, né? É isso, finalizei, obrigada. Obrigada, Hebe. Alguém da equipe de direitos poderia ajudar a responder aqui a dona Hebe essa questão? Dona Hebe. Você vai responder? Pode. Não, vai lá, por favor, tranquilo. Não, só para... A gente já estava pensando um pouco nisso, dona Elbia. A gente fez, inclusive, uma nota técnica e enviamos aí para as IJs, né, tanto Defensoria Pública e Ministério Público, na última sexta-feira, em relação, né, à possibilidade dos pescadores receberem o programa de transferência de renda, independentemente das poligonais. A gente está aguardando essa resposta, uma construção que a gente fez também junto com a Defensoria Pública. Mas também uma outra coisa que nos preocupava é em relação, né, que o pessoal, principalmente ali da área SIG, nos pergunta, é sobre o seguro defeso, né, a possibilidade de receber o programa de transferência de renda e o seguro defeso ao mesmo tempo. Então, até em relação a isso também, na última semana, a gente oficiou a Defensoria Pública da União, que esse caso é da União, não é a Defensoria Pública do Estado. A Defensoria Pública do Estado, ela entende que pode se acumular
Mas como o seguro-defeso, né, ele vem da União, ele é federal, a gente já enviou também comunicado, né, aí para a Defensoria Pública da União sobre essa possibilidade do recebimento do programa de transferência de renda e do seguro-defeso ao mesmo tempo, né? A gente explicou um pouco a natureza jurídica, né? Então, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o seguro-defeso, né, que é uma verba em relação ao peixe, a esse período da pesca, e outra coisa seria esse valor aí em relação ao programa de transferência de renda, que não é uma renda, né? Ele é fruto de um acordo judicial. Então, a gente está esperando, tá, para ter essa resposta aí nas próximas semanas, e assim que a gente souber, a gente vai publicar, né? Tanto em relação à nota da pesca, sobre a possibilidade dos pescadores, tanto também em relação, né, a possibilitar as pessoas receberem as duas possibilidades. É um direito, sim, dona Eve, mas muitas pessoas, igual quem recebe o Bolsa Família também, a gente consultou, ficava com medo de receber, por exemplo, o Bolsa Família e o programa de transferência de renda. E muitos pescadores, né, têm esse medo ainda de, se receber o programa de transferência de renda, como essa renda vai cair na conta, de cortarem, né, o seguro-defeso, né? A gente entende que é bem diferente. Então, a gente já solicitou, né, um parecer da Defensoria Pública da União. Nas próximas semanas, a gente, tendo essa resposta, a gente vai colocar pública para todas as pessoas. Muito obrigada, Paula. Gente, mais alguém quer perguntar, quer fazer algum comentário? A gente tem ainda 8 minutinhos para encerrar a reunião. Quem quiser falar, fique à vontade. Se ninguém quer falar, eu continuo falando. Ainda mais que eu estou muito doida, tanto remédio misturado. Igual, acho que é Júnior, falou aí, o outro aí do sertão, aí, que eu já esqueci o nome, falando sobre as tilápias. A renda de Três Marias para baixo, até Abaeté, Morada Nova, além do pescador profissional, a renda principal são os criatórios de tilápia, que movem o comércio. Essa tilápia sai daqui e vai para Belo Horizonte, vai para vários locais de Minas e para fora de Minas. O estudo dessas tilápias também é muito importante, porque é o peixe que você consome nos restaurantes, nos barzinhos à noite em porções. Então, aí não está só a população aí, né, a ribeirinhos atingidos, que estão saindo lesados, não. Por isso que precisa de ter luta para poder arrumar mais dinheiro, eu não sei como que nós vamos conseguir isso, para continuar esses estudos, essas análises, né? Porque sem dinheiro, como o Bernardo falou, não tem muito investimento, não tem como fazer nada. E eu sei que é um estudo caro. Igual hoje alguém comentou que a água da caixa que está caindo, quando você deixa decantar um pouco, a água fica até num tom azul, a água não rejeito lá embaixo, fica num tom azulado, né? Até se tiver alguém aí, que eu estou muito curiosa com isso, que possa me contar quais desses metais foram encontrados nos peixes, que possa ter um tom azulado, se alguém souber me responder. Encerro. Obrigada, Hebe. Bernardo, por favor. Tá. Vamos lá, dona Hebe. Olha, como eu falei, eu não posso entrar muito em detalhes em relação à apresentação do que está abaixo de retiro baixo, mas, assim, basicamente, nós fizemos algumas análises em algumas pisciculturas. Essas análises não deram alteração, ok? Mas amanhã a gente vai entrar mais em detalhe a respeito disso. Em relação a essa questão da coloração azul, eu não sei te responder, eu não sei se alguém aqui saberia responder, até porque a gente precisaria analisar diretamente esses peixes que apresentassem isso, sabe, dona Hebe? E aí, como eu falei, infelizmente, agora a gente não tem nem condições de fazer essas análises, né? Mas eu acredito que, se ninguém souber complementar agora, alguém quer falar sobre isso, dessa coloração? Tá, nós, sem análises específicas fica complicado, sabe?
eu não sei afirmar nada a respeito disso, infelizmente. Bom, eu passo para você, Ana. Nós já estamos encerrando. Alguém tem mais alguma questão para trazer antes da gente encerrar? A coloração azul foi na caixa d'água, dona Hebe? Sim, na caixa d'água. A pessoa falou que enche a caixa d'água, aí deixa lá quietinho, vamos supor, não usa uma torneira da casa, nem nada, e aí quando decanta, tem aquele material azulado no fundo da caixa d'água, e isso nem é porque a caixa não é azul também, digamos assim, né, para dar uma tonalidade. É um rejeito, uma lama, vou te falar assim, do jeito simples da gente, uma lama azulada. Isso eu acho que teria que ser com alguma análise específica. Eu não sei se essa pessoa solicitou que a gente analisasse e a gente teve condição de fazer essa análise. Hermano, quer falar sobre isso? Não, boa noite, não é sobre isso, não, Débora. É só para conversar com a dona Hebe, né, nos colocar à disposição quanto do acolhimento, né, de saúde, assistência social, que a gente faz um contato depois, se for alguma coisa que a gente puder ajudar, num acolhimento, assim, com ela, né, a gente está à disposição, depois nós faremos contato, só para nos colocar à disposição. Muito bom, hermano. Agradeço, tá? Viu, dona Eu Hebe? que agradeço, irmão. Muito obrigada, viu? Por nada, dona Hebe. Nós vamos fazer contato com a senhora, tá bom? A gente retoma aí por ligação. Tá bom, obrigada. Então, pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? A gente está aqui caminhando para encerrar esse encontro. Bernardo, você quer fazer mais alguma fala? Posso encerrar? Bom, eu quero agradecer, tá? Tanto a participação aí para quem só escutou, quanto quem trouxe comentários e perguntas, tá? Acho que é muito importante esse espaço. E estamos à disposição, sempre colocar a gente à disposição aí para tirar dúvidas, ok? É isso, pessoal. Eu também quero agradecer muito a presença de todos e todas, né? Lembrando que esse espaço é para vocês, então aproveitem, falem com quem não participou, incentive aí os companheiros de luta a participar também. Amanhã nós temos o fórum da região 5, tá? Então, quem tiver interesse em saber sobre as análises da região 5 também pode participar à vontade, viu? Muito obrigada e boa noite a todos e todas.